Uma boa noite para você, ligadinho na rede Aparecida de Comunicação, nas inúmeras emissoras católicas coligadas a nós. Uma noite feliz para você, uma noite abençoada. Nós estamos aqui no Jardim Norte, no pátio do Santuário Nacional. Estamos aqui por um motivo muito especial. Nós queremos hoje conhecer e abençoar uma imagem que traz um sentido muito profundo para nós. Nós recebemos a obra Jesus Sem Teto, do escultor canadense Timothy Schmaus. Este monumento, ele convida você, ele convida a mim, ele convida a todos nós a olhar e a reconhecer Cristo no rosto dos mais pobres e a defender a dignidade de todas as pessoas. Este ano, a campanha da fraternidade nos incentiva a olhar para uma realidade concreta da vida do nosso povo, a falta da moradia digna. E diante desta imagem do Jesus Sem Teto, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus ganha rosto. Tudo o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Se há irmãos e irmãs sem casa, sem abrigo, sem segurança, ali está o próprio Cristo. Reconhecer Jesus onde o mundo não quer olhar é assumir que a fé precisa se traduzir em compromisso. O Verbo se fez carne e veio morar entre nós. E continua morando onde muitas vezes não queremos ver. Que este monumento não seja apenas um símbolo, que ele seja um chamado permanente à fraternidade, à justiça, ao cuidado concreto com a dignidade humana. Nós queremos acolher e dar as boas-vindas a Dom Jaime, cardeal, ele que é o presidente da CNBB, do CELAM, Dom Orlando, nosso arcebispo, que dá as boas-vindas ao nosso cardeal, Dom Ricardo Reppers, secretário da nossa CNBB, seja muito bem-vindo. O padre Zezinho, que dispensa qualquer apresentação, agradecemos a sua presença evangelizadora nesses anos todos e essa parceria que o senhor tem conosco aqui no Santuário Nacional. Na pessoa do padre Eduardo Catalfo, nosso reitor, o padre Fábio Evaristo, o administrador ecônomo aqui do santuário, o padre Adam também, ecônomo aqui do santuário, o padre Jean Paul, que é aquele que trabalha incansavelmente para que a campanha da fraternidade ganhe peso, ganhe um espetáculo assim evangelizador, no sentido bonito da palavra. Nós queremos acolher a todas as autoridades aqui presentes, a você, querido peregrino. E nós queremos ter uma noite abençoada. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o Verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde falta o direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, erga a voz com firmeza e amor. Quando o amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Convidamos o padre Jean Paul, ele que é o secretário executivo do setor Campanhas da Fraternidade da CNBB,
que ele possa nos dizer uma palavra inspiradora. Padre Jean Paul. Queridos irmãos e irmãs, bispos, padres, religiosos, leigos e leigas que estão aqui presentes ou nos acompanham pelas diversas transmissões desse momento. Na identidade visual da campanha da fraternidade deste ano de 2026, está expressa a missão evangelizadora da Igreja. A Igreja tem por missão anunciar por cima dos telhados o mistério de Cristo, encarnado, que veio morar entre nós para, por amor, nos salvar. Mas essa missão evangelizadora não é simplesmente só um anúncio. A Igreja também tem por missão ajudar as pessoas a discernir onde é que o Cristo, Verbo encarnado, mora entre nós. Aonde é que o Cristo se revela a nós hoje na história. E é nessa perspectiva de descobrir a revelação do Deus oculto, ou de descobrir onde se oculta hoje o Deus revelado, que entra na identidade visual da campanha deste ano a imagem de Jesus sem teto do Timothy Schmaus. Uma inspiração que Dom Ricardo teve no processo de construção dessa identidade visual e que depois nós fizemos saber ao Timothy Schmaus da presença da sua imagem na identidade visual. E com a ajuda do Padre Dário, a quem nós agradecemos, do Cardeal Czerny, da Cecília de Bogotá, nós conseguimos, por todas essas mediações, conseguir esta imagem que hoje nós inauguramos e abençoamos. A imagem de Jesus sem teto é um desafio à proximidade. Além daquela pessoa coberta por um cobertor, há um espaço vazio naquele banco. E esse espaço vazio é pedagógico. Muitos de nós vamos nos assentar nesse espaço vazio, vamos nos aproximar dessa imagem, mas não nos iludamos. Isso é uma atitude pedagógica. Quem se aproxima reconhece as chagas do ressuscitado. Mas nós somos chamados não só a nos aproximar de uma imagem, nós somos chamados a nos aproximar de tantos irmãos e irmãs de carne e osso que vivem hoje com as suas chagas na nossa sociedade. Não vale se aproximar só da imagem de bronze. É preciso se aproximar da imagem e semelhança de carne e osso que está no meio de nós e é presença do Cristo no nosso meio. Essa imagem colocada aqui no Santuário Nacional deve ser um desafio, um chamado pedagógico para todo cristão que visita o santuário, mas para todo cristão do Brasil confiado ao patrocínio de Nossa Senhora Aparecida, para que ela nos conduza a Cristo e nos conduza aos irmãos mais vulneráveis. Queridos, este monumento que nós acolhemos hoje aqui, ele não é sobre pobreza, é sobre amor. Amar como Jesus amou começa por reconhecê-lo onde o mundo não quer olhar. Esse é o começo da conversão. Agora, Dom Orlando, a irmã Petra, que é coordenadora da pastoral carcerária, ela irá, junto com Dom Orlando, tirar o pano que está tampando a imagem. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Neste momento, Dom Jaime Spengler, o arcebispo de Porto Alegre e também o presidente da CNBB, e presidente também do CELAM, ele abençoa a imagem do Jesus sem teto. Deus nosso Pai, nós vos pedimos que abençoeis esta imagem que nos recorda o vosso Filho Jesus entre os pobres. Fazei que ela seja para nós memória viva do Evangelho e apelo constante à conversão do coração. Que ela nos incomode quando formos indiferentes, nos desperte quando estivermos acomodados e nos fortaleça quando tivermos medo de amar. Concedei-nos a graça de reconhecer-vos no irmão, na irmã invisível, naquele que sofre em silêncio e em todo aquele que clama por dignidade. Que jamais esqueçamos que o Cristo que adoramos no altar é o mesmo que encontramos nas ruas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Antes, nós ouvíamos a música Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Como é que Jesus amou? Como é que Jesus viveu? Nós colhemos no Evangelho, né, Padre? Era no cuidado da vida, na atenção aos doentes, aos necessitados, aos famintos. Era assim que Jesus viveu. Portanto, hoje aqui, quando nós nos encontramos diante dessa imagem, nós somos recordados, Padre. Depois eu gostaria até que você também dissesse uma palavra, que a fé que não se expressa no compromisso social, no cuidado para com a vida, no cuidado para com a vida comunitária, esta fé pode ser dita uma prática religiosa, mas não é expressão do seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus nos chama a amar como Ele amou, viver como Ele viveu, e o Evangelho nos ensina isto. É na proximidade com o Evangelho, é na intimidade com o Evangelho de Jesus, que nós podemos compreender o que significa para nós hoje, a partir dos sinais dos tempos, sermos testemunhas dele, viver como ele viveu, sendo seguidores e seguidoras deste homem, Padre, que passou por entre nós fazendo bem, como diz São Pedro, e fazia bem todas as coisas, não é assim? Exatamente, Dom Jaime. O texto base da campanha da Fraternidade de 2026 e a Dilexi Te, do Papa Leão XIV, recuperam um texto de São João Crisóstomo, do século IV, lá das origens da Igreja, um santo padre, doutor da Igreja, que nos diz: não penseis que basta para a vossa salvação
honrar o Cristo no altar. Porque o mesmo que disse, isto é o meu corpo, disse, eu tive fome e você não me deu de comer. Não basta, diz São João Crisóstomo, honrar o Cristo no altar, se nós não buscamos para Ele sequer o abrigo necessário, uma moradia. É por isso que a campanha da fraternidade, na fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, nos faz esse ano refletir sobre a moradia. E quem mais sofre a questão da moradia são os sem-teto, são aqueles que vivem na rua. Por isso, essa imagem é hoje um convite à proximidade, porque ela é um sacramento da nossa indiferença. Que coisa bonita a nossa campanha da fraternidade, que a cada ano nos chama, nos convida a refletir sobre um aspecto social que nos desafia a partir do ocular da fé. Não é assim, Dom Orlando? Não é assim, Dom Ricardo? Não é assim, Padre Zezinho? O senhor que cantou o segmento de Jesus de tantas formas ao longo da vida. Que todos nós que contemplamos hoje aqui essa imagem, quem nos segue através dos meios de comunicação, possa encontrar a inspiração para viver de uma forma ainda mais intensa, mais profunda, a fé que nos une no seguimento de Jesus. Agora nós convidamos o Padre Fábio, que fará uma oração bonita para nós, que ajuda a gente a rezar. A cada invocação, vamos repetir juntos. Ensina-nos a amar, todos. Ensina-nos a amar. Jesus, que nasceste sem abrigo, Ensina-nos a amar. Jesus, presente nos esquecidos das cidades, Ensina-nos a amar. Jesus, escondido nos que dormem nas ruas, Ensina-nos a amar. Jesus, que tens fome, sede e frio, Ensina-nos a amar. Jesus, ferido pela indiferença, Ensina-nos a amar. Jesus, pobre entre os pobres, Ensina-nos a amar. Senhor, ensina-nos a reconhecer-te no irmão cansado, na mãe que enfrenta dificuldades do dia a dia, no pai que sofre para levar o sustento para o lar, no jovem esquecido, no idoso abandonado. Que esta imagem, hoje aqui inaugurada, seja consciência, que seja evangelho vivo e que nunca mais possamos dizer que não te vimos. Amém. Amém. Seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa, dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. E entre nós está também o Padre Zezinho, que vai nos deixar uma bonita mensagem. Irmãos e irmãs, quando a Igreja Católica cria
uma campanha da fraternidade cantando menores abandonados, pão para todos, protejam a natureza, fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. É claro que ela não está fazendo política partidária, mas sim política de aproximação, de unidade, de solidariedade, porque a caridade é sólida. Ela ensina a ser solidário porque é sólida. Quando Jesus chamou Herodes de raposa, quando silenciou diante dele, quando enfrentou Pilatos e o seu poder de procurador, quando teve pena do povo com fome e fez alguma coisa para isso, quando enfrentou os vendilhões do templo, quando contou parábolas que questionavam os religiosos do seu tempo, quando defendeu os pobres, quando questionou duramente os ricos que não tinham caridade, quando finalmente chamou as pessoas para pensar no outro, ele estava fazendo política. Opinou sobre os governantes, respeitou e enfrentou, mostrou o papel de um grupo religioso, mostrou as dores do povo e ensinou os seus seguidores a servirem os outros. A palavra é o outro. O mesmo Jesus que ensinou a orar, ensinou a servir e deixou claro que não veio para ser servido, mas para servir. Ele não quis dinheiro, nem fama, nem poder, mas quis ver a justiça acontecer já no seu tempo. Uma leitura atenta do que os papas disseram, os bispos disseram, os apóstolos disseram. Essa leitura vai nos levar aos evangelhos e às epístolas e vai nos mostrar que Jesus veio ao mundo não apenas para orar e ensinar a orar. Ele não foi morto porque orava. Ele foi morto porque enfrentou os donos do poder, porque exigiu justiça e propôs uma outra visão do ser humano e da religião do seu tempo. Terminando, ele não foi um líder político, mas não foi apenas um líder religioso. Ele foi irmão, foi filho, foi libertador, foi salvador, foi amigo do povo. Mostrou Deus como Pai, meu e vosso Pai. Mostrou o ser humano como irmão com direitos, especialmente os mais indefesos, que ele chamava de pequeninos. Há uma imagem de um pequenino ali, que eu pretendo fotografar e vir aqui muitas vezes, porque é uma constante lição de onde ser católico e como ser católico. Então, irmãos, da minha parte, eu agradeço muito por ter sido convidado, porque tudo que houve de canções, e não só eu, de tantos outros, dos pronunciamentos dos bispos, os sermões dos padres e dos bispos, dos papas, tudo isso se resume no seguinte: o outro, o outro, o outro. Eu depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Zezinho. A sua presença é sempre evangelizadora. Queremos convidar agora o nosso reitor, o Padre Eduardo, que irá nos dizer umas palavrinhas animadoras. Vamos acompanhar.
Uma boa noite a todos vocês, a nossa saudação, nosso carinho para você aí de casa que sempre nos acompanha na amizade, na oração. A nossa saudação aos queridos romeiros que hoje vêm visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Eu sempre gosto de dizer, Dom Jaime, que o melhor lugar do mundo é a sua casa, é a nossa casa. O melhor lugar do mundo é onde a gente mora. E a campanha da fraternidade deste ano tem a sensibilidade de lembrar que nem todos nós temos moradia, nem todos nós temos um teto, ainda falta cidadania e dignidade para muita gente. E ao acolher a imagem de Jesus sem teto, o Santuário Nacional, que é a casa da Mãe Aparecida, se une a tantas pessoas que, através de gestos concretos, gestos grandes ou pequenos, se unem para promover, para oferecer, para criar oportunidades para tantas pessoas que sofrem, que vivem ao relento, sem moradia, sem dignidade de vida. E a campanha da fraternidade também traz essa inspiração tão bonita, baseada no Evangelho de São João. Ele veio morar entre nós. Que a casa da Mãe Aparecida, que nos acolhe, que acolhe tantos peregrinos, romeiros de tantos lugares, que ela nos lembre que o melhor lugar do mundo é a nossa casa, é a sua casa, e que todos nós temos direito à moradia, a uma casa digna. Que a campanha da fraternidade traga luz e inspiração para as obras de educação e de assistência social do Santuário e da Arquidiocese de Aparecida. Muito obrigado. Nós queremos acolher agora para uma palavra missionária, evangelizadora, aquele que é um dom para nós. Seu nome é Orlando Brandes, o nosso Dom Orlando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero me dirigir ao Padre Jean Paul, agradecer e parabenizá-lo por todo esse trabalho corajoso, de fé e também difícil, mas que faz um bem imenso à Igreja. Penso não estar enganado que a maioria do nosso povo católico já internalizou a campanha da fraternidade e os meios de comunicação também. Então o senhor se sinta muito, vamos dizer assim, honrado por esse fato de que a campanha da fraternidade é uma realidade evangelizadora no meio de nós. E também me alegro muito com essa campanha da fraternidade, porque com a ajuda do padre Júlio Lancelotti, nós estamos construindo aqui com as irmãs de Aparecida, as mensageiras, uma casa de 2 andares para acolher os habitantes de rua, que aqui são numerosos. E quero parabenizar os padres das paróquias, que a grande maioria leva a sério essa pastoral do habitante de rua. Então, a campanha da fraternidade vem assim confirmar tantos trabalhos no Brasil, e eu quero também dizer a você, Padre Jean Paul, que esse texto também está me convertendo à dimensão social do Evangelho. E como dizia o padre Zezinho, o outro é mais importante. E também nós temos aqui nas casas 120 grupos bíblicos de reflexão que visitam as casas e que fazem, então, esse trabalho de ação nas casas, porque não só rezam nas casas, mas fazem muitas ações sociais. Digo isto agradecido, porque a campanha da fraternidade
vem então solidificar estas experiências. E termino. Deus Pai nos deu uma grande casa, a casa comum, e nós estamos destruindo. E com ela caem as nossas casas também, principalmente os barracos, com as enchentes, enfim, com tantas realidades, porque destruímos a casa que o Pai nos deu. Mas o Pai também nos dá uma casa no final da nossa vida, o céu, a eternidade, e nos dá uma terceira casa, que é a casa onde moramos, o melhor lugar, como já disse Padre Eduardo Catalfo. E quero também aqui lembrar, irmãos e irmãs, que Jesus não só não tinha casa, mas teve que fugir de casa por uma questão política. Herodes queria matá-lo e ele foi morar 7 anos no Egito. Gente, como Nosso Senhor teve experiência de tudo isto. E o nosso querido Paulo apóstolo era construtor de tendas. E depois com ele a igreja não pôde mais entrar nem no templo e também nem na sinagoga. Para onde foi Paulo? Para as casas. A casa de Cloé, a casa de Ninfas, a casa de Áquila, a casa de Lídia. Olhe como tudo isso está dentro das Sagradas Escrituras. Mas já falei demais. Tchau. E olha aqui, ó, o povo gosta de imagem. O povo gosta muito de imagem, gosta de tocar na imagem. Eu peço que todos que tocarem nessa imagem possam tocar também em todos os que não têm casa. Amém. Amém. Chegou o momento de recebermos uma bênção muito especial. Então pedimos a Dom Jaime que nos abençoe. Aqui, trocou. Todos nós necessitamos da bênção. Abençoados, avançamos nos caminhos da vida. Por isso eu pediria a cada um que está aqui, que coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. E comigo, todos nós somos batizados, não somos, Dom Orlando? Somos batizados. Pois, então todos nós podemos abençoar, não é assim? Podemos, todo o povo. Então vamos repetir comigo, todos juntos, bem forte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. O Senhor te mostre a sua face. E tenha compaixão de ti. E tenha compaixão de ti. Volva o seu rosto para ti. Volva o seu rosto para ti. E te dê paz. E a quem não tem moradia digna, que sejamos capazes de gestos de solidariedade. Sejamos capazes de gestos de solidariedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora eu te convido para fazer o sinal da cruz na testa da pessoa que estiver ao teu lado, porque tu podes abençoar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus. E assim nós vamos encerrando essa noite bonita, noite abençoada. Vocês que estão aqui, vamos chegar pertinho da imagem. E você que não está aqui, o convite, venha ver a imagem Jesus sem teto. Venha visitar Nossa Senhora, venha celebrar conosco, venha rezar e passe por aqui e sinta o tanto que essa peça, essa arte sacra provoca a gente. E convido-te, muito especial, amanhã, 8 horas da manhã, aqui no Santuário Nacional, a nossa missa, a missa de Aparecida. E amanhã, nesta missa, nós teremos a abertura oficial, celebrativa, aqui no santuário, da campanha da fraternidade. Você pode sintonizar a Rede Aparecida de Comunicação e também as outras emissoras católicas que estarão coligadas a nós, bem como a TV Cultura de São Paulo. Uma noite feliz, uma noite abençoada para você. Tchau.
vinho. Eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Deus se tornou refeição e se fez